Dentro do quadro nacional, Manaus e o Amazonas já amargavam uma crise na estrutura de saúde. Tenho defendido que qualquer apuração de responsabilidade sobre enfrentamento da pandemia considere os aspectos gerais da saúde brasileira, além de diversos outros fatores envolvidos nesse processo. Sobre Manaus e o Amazonas, todos sabemos, inclusive, que a crise certamente foi agravada com os escândalos de corrupção. Temos dados de agosto de 2019, por exemplo, portanto, antes da pandemia da Covid, que mostram a saúde do Amazonas em crise, com hospitais públicos de todo o estado sofrendo com a falta de infraestrutura e de pessoal. Cito, por exemplo, quadro de superlotação no Hospital de Pronto-Socorro, 28 de agosto. Salas improvisadas, pacientes do lado de fora, em macas, outros sendo mandados de volta para casa. Existem diversos outros dados dos anos anteriores a 2019 mostrando a crise de saúde no Amazonas. Em 2017, o Conselho Regional de Medicina e a Defensoria Pública do Amazonas consideraram alarmante o quadro de saúde amazonense. O presidente do Conselho afirmou, na ocasião, que o serviço de urgência do Amazonas estava entre os piores do país. Faço estas observações justamente porque considero que o problema da saúde do Amazonas não pode ser considerado apenas, levando-se em consideração o início do ano de 2021, como se costuma fazer. E aí pergunto, quando o senhor assumiu a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, qual era a realidade dessa área da capital interior? Senador, a atenção primária no município de Manaus tem uma das piores coberturas do Brasil, né? Então, isso afeta muito, influencia muito na atenção de média e alta complexidade. Nas nossas portas de entrada nos nossos pronto-socorro, o senhor falou 28 de agosto aí, de 50% a 60% dos atendimentos que são realizados no 28 de agosto são atendimentos que deveriam estar sendo realizados na atenção primária. Que não existe. Um hospital que é muito deficitário. Agora, nessa gestão, que o município vai começar a trabalhar, está trabalhando em conjunto para poder resolver isso. Mas, historicamente, a atenção primária no município é muito deficitária, a cobertura muito baixa. A que fatores Vossa Senhoria atribui essa realidade em Manaus? Foram anos com essa disputa do governo do estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus em relação às suas competências, né? O município dizendo que não tem dinheiro para investir e o Estado assumindo esse investimento sem ter esse diálogo. O que de fato faltou foi trabalhar com a lógica do SUS, que é uma lógica de que nós temos que dar as mãos, né, tripartite, né, federal, estadual e municipal, e isso não acontecia. Como o quadro da saúde do Amazonas já não era bom antes da pandemia, por que o governo não providenciou a abertura de novas licitações de insumos, como o oxigênio, por exemplo, logo nos primeiros meses da pandemia? Que a produção da White Martins era suficiente para a projeção que estava dando. E aí, no segundo semestre, quando eu já assumi lá, tem o projeto de aquisição de mini-usinas, nós disparamos o processo, mas fomos surpreendidos já com a segunda alça epidêmica e foi muito maior do que qualquer previsão que nós pudéssemos fazer. Eu pergunto isso e gostaria que o governador do estado estivesse sentado na cadeira que Vossa Senhoria está, para responder objetivamente essas perguntas, e ele fugiu da CPI. Mas pergunto a Vossa Senhoria, que assumiu a pasta na sequência. E pergunto isso, inclusive, porque dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas mostram que o número de casos de Covid-19 cresceu de forma gradativa, ou seja, era possível um acompanhamento planejado. Por que então não houve a compra do oxigênio à medida em que a pandemia avançava? Estou dizendo isso porque eu tenho aqui os dados. Só do mês de dezembro, nós tivemos 2 de dezembro, 698, 17, 894, 30 do 12, 1.369, 31 do 12, 1.400, depois vai para janeiro, 5, 1.928,
8, 2.342, 14, 3.800. Ou seja, há um processo de crescimento ao longo do ano de 2020 e se avolumando em 2021. Por que não se tomou providências em relação ao oxigênio antes? Durante o mês de 2020, a média de consumo ela ficou em torno de 15 e 16 mil, que era a média um pouco maior antes da primeira alça epidêmica, mas que não apresentava ali risco de fornecimento. Tanto que a White Martins continuou fornecendo de forma regular até essa fase do mês de dezembro, que foi quando houve a explosão de casos em relação à contaminação. E essa explosão, senador, nós sabemos agora que foi uma variante que circulou de forma descontrolada na sociedade. Infelizmente, essa não é a lógica dos fatos. Você não tem uma situação num dia e no outro dia uma situação que leva ao colapso uma estrutura pública de saúde. Eu tenho documentos aqui que comprovam que o Estado do Amazonas deixou passar praticamente todo o ano de 2020 em meio à pandemia para ampliar a compra de oxigênio. Só assinou o aditivo com White Martins no dia 23 de novembro de 2020. Para atender o aumento da demanda de oxigênio decorrente da pandemia. Na ocasião, o governo valeu-se de última hora do percentual máximo de aditivo previsto na Lei de Licitações. Ou seja, o governo do Estado do Amazonas deveria ter feito antes. Primeiro, no primeiro momento, quando se identificou o crescimento dos casos, aditivar-se. E a Lei de Licitações estabelece um teto máximo de 25%. Teria que ter feito, no primeiro momento, um aditivo no seu limite máximo, por precaução, como medida de planejamento. Não fez. Num segundo momento, teria que ter instaurado um novo processo licitatório para ampliar a aquisição do insumo. Ou seja, houve absoluta falta de previsibilidade. Escolheu expor a população do Amazonas ao risco de morte. E foi isso que aconteceu no Estado do Amazonas, por irresponsabilidade administrativa.